Saúde a igreja, uma paz de Jesus, amém? Amém. Louva a Deus pelas oportunidades que nós estamos tendo da parte de Deus mais uma vez. Quero dizer aos amados irmãos que cada dia que passa, nós fazemos um combate, mas fica claro que Deus está usando muitos irmãos. Então eu louvo a Deus porque estamos ganhando mais consciência das nossas dificuldades. E assim nós vamos ganhando a realidade da vida. Porque em muitos momentos nós temos sonhos, mas algumas coisas elas não podem ser classificadas como sonho, mas sim como delírio. Então nós temos que ter o devido discernimento, amém? As nossas Bíblias, livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 2. Romanos 2, eu vou ler do verso 13 até o verso 16. Amém. Diz assim a Escritura: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são a lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Toda essa parte. Bom, nós sabemos que a exposição da Escritura, ela vem anunciar a capacidade de Deus diante da incapacidade do homem. Em determinados momentos fica até muito difícil esclarecer, porque há uma complexidade muito profunda quando você começa a pensar o porquê que Deus fez a obra salvadora em Jesus Cristo. Nós devemos olhar que muitas coisas nós pensamos do meio para o fim e não do início, meio e fim. Ou seja, vou repetir, nós pensamos do meio para o fim, e quando deveríamos começar, início, meio e fim. A palavra de Deus, irmãos, ela nos leva a ter o discernimento da importância da obra de Deus em nossa vida, considerando que, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Paulo como um dos teólogos de mais elevada capacidade, uma vez que ele veio da escola de Gamaliel, e ainda assim Gamaliel foi de uma escola de um dos melhores, ou maior de todos os rabinos daquele tempo. Paulo tem estrutura, mas Paulo é um judeu cristão. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando nós estamos na casa de Deus, muitas coisas você olha e quer distrair o melhor daquilo, o melhor daquela doutrina, o melhor daquela oração. Hoje então eu vi Deus falando gloriosamente através da oração inicial da nossa amada irmã Rosângela, vi Deus falando pelo trabalho da nossa amada irmã Lauren, e vi Deus falando também gigantescamente na oração do meu irmão querido, presbítero Nunes. Eu quero dizer aos irmãos que está tudo alinhado. E uma das coisas que ficam mais claras para nós é que o apóstolo Paulo, ele sente na alma, nos ossos, no sangue, a necessidade e que muitos dos homens ainda que estejam na igreja não compreenderam. E quando eu falo da palavra de Deus, Paulo está dizendo a respeito da necessidade de olhar para Deus, considerando a nossa necessidade. Então eu olho para Deus e eu vejo que eu sou uma pessoa pequena diante de Deus. Mas não apenas pequena, eu tenho uma natureza que incomoda Deus, eu tenho uma natureza que fecha as minhas portas diante de Deus. E quando então você começa a olhar de um início, você começa a ver a magnitude de Deus. Quando nós temos uma criança pequena de colo, é óbvio que ela pode chorar, porque tem algum desconforto, ou ela quer alguma coisa, ou está com fome. Mas aquela mesma criança que chora no colo, seja homem ou seja mulher,
ela já está manifestando a natureza caída dela. Então agora ela quer que você coloque ela numa posição, ela quer que você fique aqui, se você sair ela chora, se você voltar ela fica. Então a natureza caída da pessoa, o homem deve entender qual é o problema do homem. É que essa natureza, quando ela é entendida, nós começamos a ver que há uma necessidade da intervenção de Deus na nossa vida 24 horas. Você olha a criança de 10 anos, e daqui a pouco você fala, vou deixar dormir na casa do coleguinha. Daqui a pouco me aparece uma história, que o coleguinha fez isso, tentou beijar, tentou lamber, isso mesmo, reportaram com crianças de 3 até 4 anos. Eu já vi até crianças dizendo que o pai estava entrevistando, o pai perguntou, mas o que o coleguinha queria fazer com você? Ele queria me beijar, ele queria me lamber. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Comece a entender o porquê que Deus tem que estar na nossa vida. Não é uma questão de você entender por uma questão de que o louvor da igreja é ótimo. Mas milhares de louvores nunca chegaram nem na porta do céu, nem nunca vão chegar. Porque a pessoa está louvando pela alegria da música, pela alegria do som. Ela não louva porque tem toda a gratidão a Deus. Então é uma oração que vai para o esgoto. O louvor vai para o esgoto. Por quê? Eles não estão louvando a Deus com o desejo de se livrar da natureza maligna, ao qual só pode ser devidamente afastado pela pessoa de Jesus. Então o que nós vemos hoje é que lutar com a igreja é lutar com o entendimento. Sai daqui e senta na mesa do restaurante. É óbvio que eu vou mais sentar, a pessoa vem com a cara feia me atender. Eu não tenho que, na verdade, exigir de mim próprio que ela tenha recebido uma educação, um treinamento para fazer isso aqui. Ela vai me atender, ela vai manifestar a natureza dela com algum momento. Agora eu tenho que estar preparado para ver todas essas coisas, ou na padaria, ou no mercado, ou na casa do meu tio, da minha tia, da minha mãe, da minha avó. A natureza maligna, ela causa um estrago quando nós não entendemos essas coisas. E por que é tudo tão grave? Porque quando você tem um processo em que Paulo está dizendo, dentro dessa contextualização, ele está colocando aqui os judeus numa posição de que eles não são em nenhum momento desculpados. Por quê? Porque se vocês têm conhecimento da lei de Deus, o que você tem que fazer não é julgar os outros, você tem que começar a subjugar a sua vida a Deus. Quem está entendendo? Por que eu tenho que subjugar a minha vida? Irmãos, existem muitas coisas que nós deixamos passar. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos uma realidade. O homem tem um problema tremendo, porque o homem traz uma natureza, sabe? Uma natureza perversa. Seja a menina, seja a criança, seja de colo, seja o adolescente, seja o velho, seja o maduro, ele tem problemas. Então, o que acontece? A educação não freia o Satanás e seus demônios. O que freia ele? A pregação do Evangelho. Glórias a Deus. Então você deve entender, mas por que, Eduardo, que nós temos tantos casos de que os filhos. Aí a pessoa fica, mas como assim? Começa a analisar. A natureza, ela precisa ser freada. A natureza precisa ser dada um basta nela. Mas ela se manifesta muito vorazmente, muito. E Paulo está mostrando aqui, dentro de um conceito bem claro, ele diz: porque os que ouvem a lei não são justos. Ou seja, você tem que ter um entendimento que quem vem na igreja, ouvir na igreja a palavra, ela não é justificada. Porque quando você ouve, você é apenas um ouvinte, mas você precisa ingressar na igreja. Quando você ingressa na igreja, você começa a ver que a história é muito mais profunda do que você possa imaginar. Então o que Deus está querendo nos falar é para você ter um entendimento que aquela criancinha que está no colo, desembarcou, você já ouve a mulher, você fica ligado, o que vai vir? Isso aqui é Deus que trouxe, mas pode se transformar numa bomba. Quando Hitler estava no colo da mãe dele, ou dos pais,
A mãe e o pai nunca imaginaram que Hitler ia se transformar naquela coisa que se transformou. É verdade. Quando Judas estava no colo da mãe e do pai, o pai e a mãe de Judas nunca imaginaram que Judas iria ser a pessoa protagonista da traição de Cristo. Eu quero que os irmãos entendam que há da parte de Deus uma intenção de você fazer as coisas com entendimento, não carregando uma cruz de ferro que supostamente a religião, na sua concepção, pode ter botado nas suas costas. Não é. A questão é a realidade que nós temos diante de Deus. Então, quando eu vejo uma moça, sabe, sofrer o feminicídio que o marido quer ser processo, quer fazer acontecer, quer estuprar, isso faz parte da natureza maligna dele. Por quê? Porque ele quer ser dominador. Então, quando você olha para uma série de recorrências em nosso meio, dentro da igreja, ou fora da igreja, tem que entender como é que você é isso, presbítero? Isso não tem filho, presbítero. Isso não cabe, educação não se resolve isso. Mas como, pastor, isso não resolve? Lei dos homens não resolve. Pode até diminuir, mas não resolve. O diabo não respeita educação, posição social, dinheiro. A natureza que o homem carrega é uma natureza maligna. O que é natureza? Olha, eu estou respirando. Quantas vezes você respirou? Não sei se foram 1000 vezes ou mais, mas estou respirando. Uma coisa natural minha respirando. Uma coisa natural do homem. Ele gosta da obra pecaminosa perversa. Então você tem que se ensinar ele. Ele já tem aquela natureza. Fica com a criança de 2, 3 anos. Bota uma música ali, ela começa a se balançar. Ela está entendendo, mas ela começa a se balançar. É verdade. E daqui a pouco, ela vai ficando maiorzinha. A natureza vai dizer, agora você começa a rebolar. É verdade. Então ela novinha, ela vai começar a rebolar, ela vai começar, daqui a pouco, a se mostrar. Onde está, na verdade, tudo isso? Dentro da natureza humana. Meu Deus. O que você deve entender, para você ter um combate mais assertivo em Deus, é que muitas coisas nós não percebemos ainda e elas são meio que perdidas. Jesus Cristo é uma fortaleza perpétua, infalível. Aleluia. Paulo entende isso claramente. E o que nós devemos entender na casa de Deus é que quando Deus nos fala, Ele está querendo nos dizer a diferença de uma coisa para outra. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei devem ser justificados. O que é praticar, irmãos? Quando nós estamos na casa de Deus, você deve entender que Deus está com uma barreira na minha frente, na frente de todos os irmãos. Uma barreira, é um bunker que está na frente, senão não passa. Só que tem que ser não ver nada. Aí quando você não vê nada, você se vê desobrigado de obedecer e de praticar Deus. Aí você anda, sabe, como uma pessoa leviana no mundo. Olha, irmã Marcela, não vai dar nada, não vai dar nada na minha vida. Eu vou arrumar um marido, vou arrumar um namorado, vou arrumar uma casa, não arrumar nada. Ou mesmo se arrumar, se tornar um milionário, uma milionária, aquilo não vai te preencher, porque existem muitos milionários e milionários que querem se desfazer daquilo tudo, porque não encontraram Deus. Meu Deus, Deus, irmãos, é uma causa, Ele causa um vazio dentro de você. Você pode estar com tudo que você possa pensar e imaginar, mas não tem a presença dele. Há um sentimento profundo de total necessidade. É algo tão amargo que muitos homens não suportam. E por quê? Porque há necessidade de compreender a natureza humana. Então, quando nós estamos dentro de um processo que começamos a compreender, Paulo está dizendo, olha, se eles ingressam para ouvir a palavra, tá, mas eles não ingressaram, não querem compromisso, então não podem ser justificados. Se não pode ser justificado, é óbvio que Deus mantém a pessoa desligada. E isso, irmãos, fica sendo para nós um alerta, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou para a igreja. Não, você vai 20 anos à igreja, mas você não está
conectado em Deus. Mas por quê? Porque você não pratica a obra de Deus. Você vai lá para ouvir. Ouvir, você nunca vai ser justificado por Deus, porque é um ouvinte que nós tínhamos lá. Mas quando ele resolveu, ou ela resolveu, nunca. Então não pode ser justificado. Irmãos, muitas das coisas a gente deve entender que elas têm uma ordem. Apesar do mundo invisível de Deus, tudo tem uma ordem diante de Deus, em que Deus coloca uma escritura como sendo a minha regra de fé. Então eu olho a palavra e começo a entender que Deus está me dizendo: olha, você não se contenta em ser ouvinte. Por quê? Porque você é ouvinte, você não se salva. Mas como assim? Porque você demonstra claramente que você é ouvinte, você não tem compromisso com Deus. Quando eu olho aqui para essa palavra, eu começo a ver que o apóstolo Paulo diz, 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são eles a lei. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu tenho uma justiça perdida, então eu não vejo realidade em nada de errado na minha vida. Eu mexo na Bíblia, mas eu não tenho justiça compatível com a realidade de Deus. Então logo eu vivo a minha justiça, o que é muito perigoso. Por quê? Porque você, na sua própria justiça, está tomando o lugar da palavra de Deus. E é claro que quando você tomou o lugar de Deus, você não vai ficar sem ser penalizado ou penalizado. O que nós olhamos na palavra, irmãos, é você entender a profundidade do assunto. Por exemplo, Deus me deu um filho. O filho que Deus me deu é bênção. Mas eu começo a subestimar esse filho. Então Deus perdeu um espaço com minha vida. Por quê? Eu comecei a idolatrar. Eu estou roubando aquele espaço e dando aquele espaço ao meu filho, à minha filha, a devida adoração que pertence a Deus, não pertence ao meu filho. Eu tenho que amar meu filho, gostar do meu filho. Mas agora, uma coisa é amar e gostar, outra coisa é não ver nele nenhum defeito e fazer toda a vontade dele, ele sendo uma pessoa perversa, já como adolescente, como adulto, e até mesmo, cair em outras coisas. A mãe ou o pai abraçam, ele é o meu filho. Ou seja, isso não é correto. Por quê? Porque isso é uma idolatria. Não coloque na sua mente que o que Paulo consegue fazer, o discernimento, é mostrar que a natureza humana é caída e que não tem solução, no sentido de você colocar todas as universidades do mundo para lutar com os demônios. Não adianta, você vai colocar, as moças vão estudar e logo elas vão estar se entregando ao jovem, elas vão trabalhar com a prostituição profissional. Mas peraí, não importa se elas são ricas, se os pais têm condições financeiras, nós vamos procurar alguma coisa errada. Mas você está se espantando com o quê? Você não tem que se espantar com isso. Você tem que olhar e ver. Mas que obra que Jesus fez? Ele inverte tudo isso. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. É a inversão de tudo que você possa imaginar, que está caído, que está destruído, e que o homem não vai solucionar. Paulo aqui entende que o homem que deixa de fazer a lei dele, ele deixa de ser a justiça dele, ele se anula, ele se oculta, e vai dizer: eu não tenho capacidade de iniciar a minha vida segundo a minha vontade humana. Aleluia. E aí o que você faz? Eu tenho que estar subjugado a Deus. Glórias a Deus. Porque você não vai dar certo. Mesmo que você ganhe todos os bens, mesmo que você ganhe casa, carro, a Bíblia diz que vale um homem ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. E quando você mesmo imaginar, você não sabe, como disse a nossa madrinha Laura, você não sabe se Deus vai te levar com 30 ou com 25 anos. A moça foi fazer um passeio, supostamente era um passeio, esses dias agora, e caiu no buraco, 300 metros. Depois caiu mais. Ninguém tirou. O que eu quero mostrar para você? Meu Deus. Raciocina.
na sua coalizão espiritual. Raciocina. Você pode estar botando a mão em muita coisa errada, que você dá a sua aquiescência quando nunca deveria dar. Eu fico muito preocupado, porque às vezes a pessoa sem sabedoria começa a perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Irmão, nós somos um Deus muito justo. Aleluia. A possibilidade de Deus errar é nenhuma. Aleluia. Então por que eu sou? Irmãos, observa a lei de Deus. Olha o que Paulo diz aqui dentro da lei, para você ter um entendimento. Capítulo 2, verso 5. Mas segundo, olha, há 12 anos atrás essa palavra já funcionava. Mas segundo a tua dureza, segundo a dureza do teu coração, impenitente, em tesouras, a ira, para que no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, você acumula uma natureza que não é a justiça de Deus. Mas peraí, pastor, vem para a igreja, você tem que ingressar, porque tem muita gente vindo para a igreja e separa alguns parágrafos da palavra e ela diz que pode viver. Os demais eu não consigo viver. O que Deus faz? Deus acumula com tudo. Bom, ou é tudo ou é nada. A palavra de Deus, ela mostra que Deus é uma pessoa extraordinariamente amigo, companheiro. Mas eu tenho muito medo. A palavra melhor, temor da providência de Deus. No verso 8 diz: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Numa tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Tribulação e angústia. Bom, quer lutar contra a tribulação e angústia? Começa a andar contra gostoso. Meu Deus. Porque algumas coisas alguém vai dizer: o pastor é muito exagerado. O presbítero não exagerou demais. Então você tem que entender o seguinte: o que eu tenho? Eu tenho uma realidade. É dura, irmão, e não é dura. Mas nós estamos com muito intencionismo. Interpreta o texto. Nós temos um intérprete também ali, o nosso querido doutor Eduardo. São coisas que nós temos que falar para que a pessoa comece a entender o problema. Qual é o problema? O problema é que a natureza humana, a malignidade dela é algo que não tem fim. A natureza maligna, ela não tem, no homem, ela não tem fim. Quando é o fim da natureza, que é a carne? Cristo. Isso não tem medicina no mundo que pare isso. Quando você olhar e chegar no lugar, você não se surpreender com aquela pessoa que vai se tratar até mal às vezes. Mas por quê? Irmãos, isso é uma coisa que tem, é como se fosse um câncer. Não tem homem, não tem treinamento, não tem, sabe, uma universidade, uma faculdade que possa dizer: vamos parar. Não para. Não para. E aí você começa a entender por que Paulo está dizendo a respeito da ira de Deus. Bom, eu estou trazendo o Evangelho de Cristo. Trouxe meu filho crucificado, derramando sangue. Ou paga pelo meu filho, ou eu pago. Então o que eu faço? Bota minha ira. Quero ver passar por cima de mim. Quem não vai passar? Então eu faço derreter, faço sofrer. Então tem que enfrentar a ira de Deus. E por que muitas pessoas desviam disso? Pastor, essa parte é muito pesada, eu não queria ver isso. Não queria ouvir isso. Irmãos, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Enquanto você não entender que o mundo é povoado por pessoas, e 1/3 dos anjos caídos, eles fazem o trabalho que convém à natureza caída deles. Há pessoas batendo palmas assim, ó, com Satanás, ó. Mais um assunto? Outro. Meu Deus. Satanás é aplaudido todos os dias quando você
não entende a sua natureza, tem que ser coibido. Muitas vezes, Deus me dá algumas coisas e diz para mim: você viu a visão que eu te dei? Vi. Ele me dá uma sequência de 10 visões, uma atrás da outra, igual como você vê o TikTok, ou como você vê o celular. Você faz assim, né? 1, 2, 3. Deus fala assim, Meu Deus. uma sequência que ele faz. Aí quando você olha aquilo, ele não morre. Você vai entender que a justiça de Deus que Paulo prega é uma justiça infalível, ela não falha. Ela não vai falhar. Você tem que entender que é necessário que nós venhamos a construir uma vida espiritual. Por quê? Porque quando você faz coisa que não viu, como disse o presbítero, eu nem conhecia essa expressão, passa um pano, Deus fala lá, fingindo que não viu. Mas está fingindo que não entendeu. Entendeu? É, Deus. Quando Paulo diz aqui no contexto, no verso 2, quando começa, ele diz assim: portanto, és inexcusável quando julgar o homem, quem quer que seja. O que é inexcusável, irmãos? Inexcusável é você ter o conhecimento de Deus e você diz assim, silenciosamente: não vou fazer. Eita, Jesus. Que? Não vou fazer. Inexcusável é que não cabe desculpa com o conhecimento que você tem. Não cabe. Por quê? Não tem problema, você não vai fazer não, mas Deus arruma um jeito de você fazer. Deus arruma um jeito de você dobrar o jeito. Não vou dobrar. Ah, mas tem muita gente que diz que não ia dobrar, agora vai dobrar. E por que você deve ter o temor? Vai perder os princípios da sabedoria, o temor a Deus. Irmãos, quando Deus nos traz na casa dele, Ele quer nos mostrar o que tem ao teu redor. São milhares e milhões de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes ao redor do mundo. Todos eles têm a oportunidade de seguir a Cristo no sentido geral. Óbvio que em alguns lugares o Evangelho não chegou, mas no geral não chegou. Mas a pessoa diz: olha, eu não quero isso. Você não quer? Não. Então Deus nem começa a mostrar a realidade dele. Porque o dia que você vê a realidade da pessoa de Cristo, no sentido maior, do mundo invisível de Deus se materializar, você fala assim: não faz sentido ele querer colocar ninguém, nenhum pecador naquele lugar. Porque a porta de Jesus é a saída do assunto, a porta é estreita. Mas quem é a porta? A porta só fala de santidade. A porta só fala de santificação. A porta só fala de salvação. A porta fala mais do inferno do que propriamente do céu. Mas por quê? Porque o inferno é real. Vai pagar para ver? Não vai fazendo. O que Deus quer trazer à igreja é uma realidade ao qual o Evangelho de Cristo ele nos dá graça para você entender. Aleluia. Eu estou aqui hoje, não tenho 20, não tenho 30 anos. Reconheço a minha incapacidade, a minha impotência. Eu não acho que não tenho nenhuma possibilidade de ficar de pé diante de Deus se não for pelo Evangelho, pela prática. Eu não acho. Eu tenho certeza que eu fui uma coisa mais miserável do mundo por rejeitar Deus. Eu não acho, tenho certeza. Quando um dia você tiver a oportunidade de chegar no hospital de loucos, observa o que eles fazem. Observa. Tudo que você possa imaginar, um louco vai fazer. Ele está ali por alguma razão. Mas em misericórdia e graça, o louco pode ser salvo. Dentro do contexto da palavra, eu quero dizer para você que não há justificativa nem para você, nem para mim. E que é difícil você lutar todo dia. Mas por que o senhor tem que lutar? Você não está vendo que ele vai devagar? Você não está vendo que quando o mar vem, quem sabe se defender do mar,
vai, passa a primeira arrebentação, a segunda, a terceira. Mas, irmão, quem não sabe, não vai perder nada. Por quê? Porque é necessário você entender, mas por que o pastor olha, por que o presbítero prega? Irmãos, entenda que eu não quero ser tragado por demônio, por ser rebelde, por ser uma pessoa contrária a Deus, por ser preguiçoso, por não ser uma pessoa que tem a devida reverência, a devida obediência. Então, o que eu faço? Fico obedecendo. Você acha que no céu você vai ter condições de não obedecer? O que aconteceu com o outro no céu? Expulsa e manda embora. Mas era teu amigo, Deus. Expulsa e manda embora. Meu Deus! Se ele expulsou o melhor amigo do céu, junto com Deus, o que ele vai fazer comigo? Verdade, Deus! Vai fazer com você? Qual é a nossa saída? Nossa saída é digerir esse evangelho. Aleluia! Deus! Por quê? Porque quando eu leio o evangelho, eu começo a conhecer a verdade. Glórias a Deus! Eu começo a ver que Deus é uma pessoa magnificamente maravilhosa. Porque aqui há um contexto, dentro do contexto, que a pessoa tem que entender como Deus age. Mas pastor, mas Deus faz isso tudo comigo? Irmão, não é Deus fazer. É que a sua natureza, a minha, ela vai pensar sempre coisa maligna, sempre. Então não é novidade para mim, o pastor tal abandonou a mulher, agora está com outra garota. Não é novidade. Por quê? Ela vai pedir isso, eles gostam disso, a natureza gosta disso. O homem mais velho que a mulher mais nova. Então ele abandona o conceito de Deus e vai para cima da mulher mais nova, supondo que haja uma alegria. A natureza é algo em que ela se manifesta, não tem para mim de dúvidas. Deus quer nos dizer neste noite que nós temos que ter o entendimento de Deus na nossa vida. No capítulo 2, verso 4 diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Você não se arrepende, irmão, porque você quer ou eu quero, não. É que Deus entra com um spray dele espiritual, dá um arrependimento para ela. Se pegar, pegou. Dá um arrependimento para ele. Pegou? E agora? Vai soprar de novo. Dá um arrependimento para aquela moça, para aquele rapaz. Não pegou. Glória a Deus! E aí? Já era. Porque ele não consegue mais ser. Vem de Deus. Então, dentro do contexto em que nós vemos a palavra, Paulo tem alegria no Evangelho. Irmãos, uma coisa que eu acho linda no Evangelho: ele transforma, ele cura, ele salva, ele levanta o caído, ele põe de pé. Mas também, irmãos, quando o homem rejeita Deus, sabe, ele já cercou tudo, está tudo cercado. Tudo. A pessoa não está vendo nada. Irmãos, observa como o mundo se dá de uma forma bem silenciosa. Você não é inverno. Você não pediu para chegar inverno, eu pedi. Você não pediu para chegar frio. Chegou. Não precisou de mim nem de você colocar 1/1000 da tua força. É verdade. O que chegou? O inverno. Pode fazer a morte múltipla, vai até matar. Muita gente na rua aí, se não tiver devidamente agasalhado, vai pegar uma pneumonia, alguma coisa, vai embora. Deus está nos ensinando que quando Paulo fala da proeminência do Evangelho, da proeminência de você observar a natureza do homem, não é para você se escandalizar, não é para você, na verdade, sabe, se admirar. Mas por quê? Irmãos, isso é uma coisa recorrente. E o que tem que fazer? Eu vou lutar, você vai lutar, Deus está dizendo, luta. Por quê? Você não vai conseguir o Evangelho passando a mão dos outros e dando, sabe, pão com água. Por quê? Pão com água não mata a natureza. É verdade, Deus. Eu quero dar a minha casa, eu quero dar para o meu filho. Você vai fazer seu tempo, porque isso aí é coisa corruptível. Você vai até ajudar. Mas o que eu tenho que fazer, irmãos? Começa a validar dentro do seu coração um Cristo verdadeiro. Aleluia. Corta as conveniências
que ainda estão dentro do seu coração. Tem muita coisa errada que você passa a mão, mas de modo que não vê. Você está achando que isso vai durar o resto da sua vida. O que eu quero dizer? Eu estou pregando sobre Glória a Cristo, Deus. que eu não sei o que Ele está pensando agora. No sentido de prosperar minha vida, no sentido de me abençoar. Agora eu tenho certeza que eu não posso dizer nunca como Deus me prosperou e me ajudou. Mas eu apanhei muito. E eu desejo que você não apanhe. Você sabe por quê? Porque às vezes você cismou de ficar na contramão. Não há, irmãos, quem fique na contramão de Deus. Nem Judas está no colo de Jesus. Judas, você vai apanhar, porque você vai morrer, vai se enforcar. Jesus era amigo de Judas. Mas você vai imaginar, peraí, Judas estragou todo o nosso apostolado. Um escândalo entre nós, mas um de nós quis matar o mestre, sim. Olha Judas, vamos para agora. Jesus não fala em Judas. A Bíblia não toca mais no nome de Judas. Judas é tido como uma anomalia no meio dos apóstolos. Verdade. Mas temos que entender que Deus é muito bom. Mas, como já foi pregado várias vezes, a natureza de Deus, vou repetir, a natureza de Deus não tolera desprezo, brincadeira ou qualquer outra, sabe? Anomalia que você julga que não tem nenhuma realidade. Verdade. É muito bom, irmãos, você julgar uma vida com a justiça de Deus. Glória a Deus. Sempre que você olhar para Deus, olha para o filho que derramou sangue, olha para ele. Por quê? É claro que alguém que entrega o próprio filho não vai deixar que eu, você ou qualquer outro incircunciso venha pisar, sapatear em meio à doutrina da crucificação de Cristo. Não faz sentido. Então, eu desejo que os irmãos comecem a entender mais de Cristo, mais do poder da graça, para que você tenha liberdade. Por que você está orando, irmão Laura? Eu aprendi de Deus. Já provei, como ela disse. Você está orando, Kelly? Eu sei que fica difícil. Então eu oro, eu lembro minha posição da igreja, do pastor, da minha experiência de Deus. É questão de Deus. Aleluia. Nós vamos louvar até Senhor. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.